Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Quem diria que o Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, que chegou onde chegou com a ajuda de Bolsonaro, inclusive, ele é tido aí como o nome mais forte para, enfim, tentar angariar os votos que seriam dados ao Bolsonaro, que agora está inelegível. Pois é, o Tarcísio então disse que concorda 95% com a proposta de reforma tributária enviada pelo governo Lula, pelo Haddad, para ser aprovada ali, votada na Câmara dos Deputados e depois no Senado, e disse isso, estava ali numa reunião, inclusive participou de uma entrevista ao lado do ministro da Fazenda, Haddad. Inclusive o Haddad pode ser o candidato do PT em 2026, então, às vezes a pessoa fica brigando por causa de política, por causa de político, e às vezes, são surpreendidas, e muitas se revoltam, Bolsonaristas não gostaram, dessa fala do Tarcísio. Quero trazer algumas reflexões sobre isso. Ele que vai se encontrar com Bolsonaro. O Valdemar mal esperou o mito ficar inelegível, já tá com cargos no governo Lula. É um negócio inacreditável, mas antes de fazer tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não tá inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então é o seguinte, vai dizer aqui uma coluna, uma matéria, que o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, disse em entrevista a jornalistas no dia 5 que a gestão estadual concorda com 95% da reforma tributária e que as divergências são facilmente ajustáveis. Quem diria, hein? A posição de São Paulo, disse ele, é favorável à reforma. A espinha dorsal da reforma, a tributação sobre base ampla, o IVA dual, o princípio do destino, sempre teve a concordância. O que a gente pondera são coisas pontuais. A gente concorda com 95% da reforma. E completou, dizendo, acho que está muito fácil construir entendimento e São Paulo vai ser um parceiro no debate e na aprovação da reforma tributária. Estamos aqui para gerar convencimento. A reforma é importantíssima para o Brasil. Daqui a pouco eu vou trazer, ele vai se reunir com o Bolsonaro. Digo vai porque até eu parar para gravar esse vídeo não tinha se reunido, talvez quando você assistir já se reuniu. E ele, o Tarcísio, vai tentar convencer Bolsonaro a ficar a favor, a parar de criticar pelo menos aí a reforma do governo Lula. Tarcísio conversou com a imprensa ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com quem esteve reunido. Então imagina, nesse embate de rede social, grupo de família, petista, antipetista, bolsonarista, antibolsonarista, e aí cada um acha que o seu lado é o lado do bem e o outro lado é o lado do mal, que o seu lado é o lado da coisa correta e que o outro lado é o lado da coisa errada. Aí, de repente tá ali Tarcísio, insisto, o nome mais forte para angariar os votos de Bolsonaro agora inelegível em 2026, e o Haddad, que muitos apontam que Lula não tentando a reeleição, porque ainda existe essa possibilidade, seria, até nesse momento, o nome mais forte para ser o candidato do PT. Então, enquanto as famílias se desfazem, as amizades se desfazem, os políticos ali se reúnem e um diz, opa, não estou 95% junto com ele, o meu adversário e para muitos inimigo, e os outros 5% são facilmente ajustáveis. Como que ficam os fanáticos nessa situação, e digo aqui dos dois lados, lulistas ou petistas fanáticos e também os bolsonaristas fanáticos, radicais, extremistas, enfim. Agora, isso aqui é uma situação que deve gerar algum constrangimento aí em muita gente. Saiu até pesquisa recentemente, qual que é o nome da direita mais forte para 2026? Não é pesquisa de intenção de voto, é só assim, quem que você acha que é o nome da direita mais forte? Tá lá o Tarcísio muito, mas muito à frente da Michelle, o Zema tá em terceiro, mas muito atrás da própria Michelle Bolsonaro. Então tá aí, Aí você tem um candidato, então, da direita, dizendo que concorda 95% daquilo que um partido que se diz de esquerda, que está no poder, manda para o Congresso. É um negócio assim, surreal. Agora, sabe o que acontece? Eu tenho falado isso aqui no canal há muito tempo. Quem manda mesmo é o mercado financeiro, é o sistemão. E apesar das mudanças de nomes importantes, que você muda o nome de um e outro, você tem também mudanças aqui e ali, na forma como você enxerga questões como saúde. Bolsonaro foi um negacionista na pandemia, não tenhamos dúvidas. Qualquer um outro que fosse eleito em 2018, nós teríamos menos mortes no Brasil. Então você tem sim, quando você muda um presidente, muita coisa muda. Mas quando se trata de questão envolvendo política econômica, olha, nas últimas décadas você tem tido mudanças pontuais. Aí
piora de um lado aqui, melhora um pouquinho do outro. Então é isso que tem acontecido. Então existe uma discussão sobre muitos pontos dessa reforma. Há quem diga que não teve tempo dela ser discutida, há quem diga que ela está sendo estudada há muito tempo. É claro e óbvio que nós precisamos de reforma tributária. Eu fui candidato a deputado federal em 2022. Eu fiz um site, apresentei propostas que eu defendia. Algumas delas estão aqui: tributar jatinho, tributar iate, embarcação de luxo, né, ter uma correção na questão da herança, da renda. Né, tem alguns pontos, né, que estão sendo discutidos, que vamos ver qual que é o texto de fato que vai conseguir, né, chegar a um consenso lá na Câmara dos Deputados. Então, a reforma é necessária? Sim. A pergunta é qual reforma? Porque a da Previdência também era necessária, mas essa que foi aprovada com Bolsonaro, né, longe de resolver o problema, apenas adiou. Enquanto adiou, está prejudicando muitos que precisavam de ajuda. Então vamos aguardar e ver. Tem muitos pontos ainda confusos, né, em relação a essa reforma. Muita gente, né, reclamando que tem muita dúvida em relação, né, à proposta, ao texto enviado. Mas assim, se o Tarcísio concorda com 95% dela, para mim, que não sou liberal, né, isso me preocupa muito, né? Vamos aguardar e ver então. Lembrando, né, só mais um parênteses aqui, que o Haddad está sendo elogiado, né, por figuras, né, admiradas por liberais, como o Meirelles, o Paulo Guedes, o João Dória. Então isso é mais um motivo de preocupação para mim, mas vamos torcer aí, né, para de fato que a Câmara não piore muito o texto e que pelo menos tenhamos alguns avanços, já que não pode ser, né, um avanço, né, como nós precisamos desesperadamente, né, que pelo menos se avance e não retroceda como aconteceu com a reforma da Previdência com Bolsonaro. E por falar em sucessão, a coluna do Metrópole vai trazer que o nome mais cotado para ser o sucessor de Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio, deve se encontrar com o ex-presidente nessa quinta, né, e será o segundo encontro entre eles após o TSE tornar Bolsonaro inelegível até 2030. Os dois também se reuniram no domingo, dia 2, em Brasília, fora da agenda oficial. Agora, vejam bem, né, o ex-presidente vem contando, né, já avisou aliados aí e tal, que não pretende ungir seu sucessor político agora, porque isso aqui faria com que ele perdesse seu protagonismo, né, e poderia queimar o seu futuro sucessor. Já falei sobre isso antes. Agora, na reunião, né, que está agendada nessa quinta, e talvez você assista que ela já tenha acontecido, né, Tarcísio deve pedir que Bolsonaro deixe de se opor à reforma tributária que pode ser votada na Câmara dos Deputados nessa semana. Então, o Bolsonaro vem fazendo crítica à reforma, os filhos também, o bolsonarismo mais radical também. Por isso é que eu falo que quando o Tarcísio se posiciona favoravelmente à reforma, isso aqui revolta bolsonaristas que estão batendo na reforma e tem Tarcísio como um possível nome para ter os votos aí que seriam dados para Bolsonaro. Então, quem diria que aquele que chegou onde chegou, né, graças ao Jair, pedindo ao Jair para parar de se opor a uma proposta do governo Lula. É bom destacar que o Tarcísio, antes de ser ministro de Bolsonaro, já tinha tido lá um cargo técnico durante o governo Dilma. A grande questão e dúvida é como que o Jair vai receber esse pedido do Tarcísio, né? Como que os filhos, né, e os bolsonaristas radicais vão receber, né? Então é uma dúvida que a gente vai ter que aguardar para ver. E o Bolsonaro mal ficou inelegível e o Valdemar, presidente do seu partido, já está pegando cargos no governo Lula. Vai destacar aqui uma matéria que o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, liberou parlamentares da bancada para negociarem com o Palácio do Planalto, enquanto a ala bolsonarista faz a oposição mais radical. O partido já emplacou um aliado no DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Daqui a pouco eu explico por que a minha reação, a minha preocupação. Aqui vai destacar que Lula indicou o engenheiro Fábio Pessoa da Silva Nunes para a diretoria para o DENIT, uma das mais importantes do órgão, que cuida das obras em rodovias pelo país e cobiçada pelos políticos. Homem de confiança de quem? Do ex-ministro da Infraestrutura e atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Será que é por isso que o Tarcísio é tão empolgado com a reforma tributária? Porque conseguiu emplacar um aliado, seu homem forte seu, no DENIT? Nunes foi diretor de planejamento e projetos especiais da pasta da infraestrutura na gestão Bolsonaro. Então estava lá na gestão Bolsonaro, está agora aqui na gestão Lula. E o que eu tenho para falar aqui? Cuidado, né? Mas adianta falar cuidado nessa altura do campeonato? Por que eu digo isso? Porque o DENIT com Valdemar já foi alvo de escândalos no passado. E na época, e até antes de acontecer os escândalos tornados públicos, o Ciro tinha avisado, né? E antes do Lula se eleger presidente agora em 2022,
O Ciro estava alertando, né, para essas mudanças de nomes que os bolsonaristas se encantaram como sendo, né, bolsonaristas, conservadores, liberais, que antes eram lulistas. E agora, pelo que parece aqui, gradativamente o Valdemar vai, né, virando lulista de novo, porque já começa a dar sinais aqui ao governo atual. Então quero até pegar aqui uma fala, né, do Ciro no Roda Viva, porque a gente tem que observar, e puxa, né, não é possível, porque se não alertar, né, se não ficar esperto e achar, não, mas é isso mesmo, política tem dessas coisas, daqui a pouco, né, vamos ter o quê? Jornais novelizando eventuais escândalos que poderiam ser praticados por aqueles que, né, como figuras que já praticaram, que já foram alvos de escândalos no passado. O Valdemar é um deles. Então vamos ver aqui agora a fala do Ciro no Roda Viva em 2022. É o mesmo. E o modelo de governança política, irmão? O Bolsonaro está afiliado do partido do Valdemar Costa Neto, que vem a ser o cara que o Lula deu DNIT para roubar, foi condenado e preso no Mensalão, preso e condenado no Mensalão. O Roberto Jefferson, que aparece na defesa do Collor naquela noite do impeachment, era governador, lutei pelo impeachment, surge como dono dos Correios que o Lula deu para ele roubar e detona o escândalo do Mensalão e aparece agora lugar-tenente do Bolsonaro. Se a gente não perceber isso, Flávio, então repare, é defeito meu? Não sou eu assim que vou me autoelogiar, mas eu tenho uma vida pública relativamente exitosa que mostra que alguma arte eu tenho nessa área. Agora eu represento porque eu não... Então é isso, pessoal. Eleição passou, o Ciro tá dizendo que nem candidato vai ser, então, né, esqueça o que você acha do Ciro, se gosta, se não gosta, se ele errou, se ele acertou, esqueça isso. Mas tá aqui um alerta, é só pesquisar. O DNIT já esteve com o Valdemar da Costa Neto e, estando com o Valdemar da Costa Neto, já foi alvo aí de muitos escândalos. E agora tá de novo aqui o Valdemar e o PL emplacando nomes do DNIT. Quem quiser achar isso normal, digno de palmas, né, que ache. Eu fico muito preocupado porque qualquer escândalo vai prejudicar, né, o atual governo e vai favorecer, né, a extrema-direita, que muitos querem, né, que ela não volte, não querem que ela volte ao poder, e aí coisas como essa devem servir de alerta, insisto nisso. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor.